Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu estou aqui de volta para dar continuidade a essa série de aulas, a essa série de vídeos para o concurso do Auditor Fiscal do Trabalho e vou conversar com vocês aqui sobre a parte de Direito do Trabalho. Mais especificamente, eu vou conversar com vocês hoje sobre normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Estou apostando nesse tema porque nós estamos conversando aqui sobre o concurso de auditor fiscal. Enquanto grande parte dos concurseiros eles vão para a CLT, tudo bem, eles têm que ir para a CLT. Mas o examinador de uma banca, a banca de um concurso público, ela adora aquele tema que os candidatos deixam de lado. E se você está falando de auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho, do Emprego, pessoal, de um ministério aqui, eles se utilizam muito das normas regulamentadoras. E você não encontra essas normas regulamentadoras da CLT. E eu já vi muito concurso perguntar esse tipo de normativa que sai do senso comum do candidato. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para vocês que acionem o sino de notificações se você ainda não está inscrito, se você ainda não recebe o aviso dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal para que você sempre receba esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês deem um like nesse vídeo, porque certamente vai ajudar bastante aqui. E também eu peço que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham acesso a esse conteúdo de direito do trabalho e principalmente esse conteúdo aqui que eu vou falar de norma regulamentadora. Não é qualquer canal que você vai escutar esse assunto norma regulamentadora, porque acaba que o operador do direito, advogado, o concurseiro, quando vai fazer algo ligado a direito do trabalho, ele sempre vai para a lei, ele vai para o senso comum, ele vai para aquela zona de conforto da lei. Alguns vão lá para a doutrina, para estudar a doutrina, porque às vezes a gente sabe que até cai um pouco de doutrina, dependendo da matéria, dependendo da prova. Mas a lei é a grande parte que todo candidato de concurso público que está atuando na área do direito, ele vai sim para CLT ou para as outras espécies de lei. Vão também para a jurisprudência dos TRTs, do TST, do STF. Isso é um caminho natural e realmente tem que ir. Mas você já se imaginou indo estudar, procurando na internet, por exemplo, norma regulamentadora? Se já, meus parabéns. Se você não percebeu e não estudou norma regulamentadora, essa é a hora, ainda dá tempo de você estudar. Eu vou te explicar por quê, pessoal. É lógico que na Justiça do Trabalho, seja na parte do Poder Judiciário ou nessa parte administrativa do Auditor Fiscal do Trabalho, certamente a gente usa a lei, a normativa que cria as regras para serem cumpridas. Tudo bem, mas além da lei, quando nós falamos sobre normatividade, tem muito mais do que lei. Quando você estuda isso, você sabe que tem lei, tem decreto-lei, tem instrução normativa, por exemplo, e aqui nós vamos falar de normas regulamentadoras. Quando nós falamos, por exemplo, de insalubridade, de periculosidade, o perito que vai avaliar se há existência de agente nocivo, insalubre ou periculoso, por exemplo,
ele vai verificar, sempre de acordo, que ele já sabe disso e ele está estudando as normas regulamentadoras. Quando a gente fala de periculosidade, vai lá na norma regulamentadora 16. Quando fala de explosivos, normas regulamentadoras que falam sobre explosivos, tem norma regulamentadora que fala sobre a atividade do segurança particular. Tudo isso através de norma regulamentadora. Porque seja o perito que vai avaliar a existência ou não de insalubridade, de agente insalubre ou periculoso, o juiz também, ele precisa se valer dessas normas regulamentadoras para avaliar, porque ele tem que seguir a normativa do Ministério do Trabalho e do Emprego. Ele vai aplicar a lei, o juiz, com base em toda espécie normativa que é oferecida para ele. E você como advogado, você como advogada, também você tem que conhecer. E você que está se preparando para o concurso de auditor fiscal do trabalho, você precisa conhecer. É o Ministério do Trabalho e do Emprego, é o auditor fiscal, ele que é o fiscalizador, ele que vai naquele local e vai verificar, de repente, se aquele local ali está de acordo com as normas. Imagine essa situação, você está fazendo um concurso público para auditor fiscal. É muito comum que o auditor fiscal, ele vá na empresa, ele vá no galpão, ele vai no depósito da empresa, ele vai na sede da empresa, ele vai fazer várias espécies de fiscalizações. O auditor fiscal, ele vai lá fiscalizar, por exemplo, se aquela empresa ela está contratando jovens aprendizes, conforme as determinações mínimas da consolidação das leis do trabalho, da CLT. Você sabia que tem quantidade mínima para a contratação de menor aprendiz? Vamos falar sobre isso. Isso é um outro tema que precisa ser falado antes de nós realizarmos essa prova. O auditor fiscal ele também vai verificar se a empresa está contratando PCD, portador de deficiência. É isso que ele vai lá verificar. Ele vai verificar, por exemplo, se naquela empresa foi criada a CIPA. É um dos exemplos que eu vou dar aqui para você. A partir do artigo 162 da CLT, pessoal, tem a Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, a CIPA. Atualmente teve alteração sobre a CIPA. Então você precisa conhecer todos esses detalhes. Se você vai fazer um concurso público, você tem que se imaginar naquele cargo. Você que está fazendo a prova para auditor fiscal, você futuramente vai praticar aquelas atividades inerentes ao cargo de auditor fiscal. Então ele vai lá naquela empresa verificar se aquela empresa tem CIPA estabelecida ali. Você conhece a CIPA? Já te falei, dá uma chegadinha lá no artigo 162 e seguinte, para entender, para conhecer sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Você, além disso, você precisa conhecer que, por exemplo, na CIPA, a eleição, tem eleição para os candidatos eleitos da CIPA. Tem presidente da CIPA, tem vice-presidente. Você sabia, conversando um pouco aqui de CIPA, que o presidente da CIPA ele é indicado pela empresa e que o vice-presidente da CIPA é indicado pelos empregadores? Você sabia, por exemplo, que o membro da CIPA eleito, olha só
olha a nomenclatura que a prova da OAB pode colocar, perdão, prova da OAB, não, pode sim, prova da OAB, numa outra oportunidade, como no concurso público. Você olha só o que a lei fala. Os membros da CIPA eleitos. Quando ele fala membros da CIPA eleitos, ele está falando dos empregados. Porque quando ele fala membro da CIPA designados, são aqueles designados pelo empregador. Então você já começa a escutar com o melhor ouvido isso aí. E por que isso é relevante? Porque olha só, você que já fez o OAB, ou você que vai fazer a OAB, e você que vai fazer concurso público, principalmente esse agora de maio, do auditor fiscal, quando a gente fala de CIPA, uma das coisas mais famosas e mais importantes da CIPA, pessoal, é a estabilidade da CIPA. A estabilidade do cipeiro é uma das espécies de estabilidade provisória. Muitas pessoas se candidatam para CIPA para ter 1 ano garantido de emprego. E por que aquela nomenclatura de eleito e designado? Eleito são os representantes dos empregados, designado são os representantes da empresa. O eleito, que é o empregado, representante dos empregados, ele tem estabilidade de 1 ano. E ele pode se reeleger por mais 1 ano. Essa estabilidade faz jus ao designado pelo empregado? Pessoal, o legislador está falando, ele está protegendo o empregado que não está protegido. O designado, ele está protegido pelo empregador, cara. É só uma linha de raciocínio que você precisa seguir, uma certa lógica. Já conversamos, quando converso sobre CIPA com vocês, o que eu falo? É aquele cara chato, aquela mulher chata, que vai ficar andando lá no depósito, vai verificar se tem realmente EPI, equipamento de proteção individual, vai verificar se a norma está sendo regulamentada. É aquele cara que está sempre enchendo o saco do empregador. Se ele está sempre enchendo o saco do empregador, ele tem que ser protegido através da estabilidade provisória. E o auditor fiscal do trabalho, ele vai lá para isso, para verificar se tudo isso está ocorrendo, se nessas empresas que são obrigadas a ter CIPA, se realmente tem CIPA. Vai verificar se essa CIPA realmente funciona. Vai verificar tudo isso, porque se essa empresa tiver que ter CIPA e não tem CIPA, ele vai notificar, vai mandar criar a CIPA, ou vai aplicar penalidade administrativa. Pode, de repente, futuramente ocorrer, por que não, um auto de infração, que depois eu posso falar aqui também. Então, isso aí é através de uma das normas regulamentadoras. E eu estou falando aqui, pessoal, da NR5, norma regulamentadora número 5, você precisa conhecer. Para falar a verdade, pessoal, são, se eu não me engano, 38 normas regulamentadoras. Eu não vou aqui conversar com vocês sobre 38 normas regulamentadoras. Eu escolhi 3 de assuntos batidos aqui para você saber que primeiro você tem que procurar na internet as normas regulamentadoras, avalia o que é mais importante, porque às vezes o tempo realmente é curto, mas você tem que dar uma lida ali nas principais. Como eu falei, tem norma regulamentadora que fala de API, tem norma regulamentadora que fala de forno, de locais insalubres, tem um monte de norma regulamentadora. O examinador, a banca do concurso público, pessoal, é como eu sempre falo aqui para vocês, ela sempre tem a faca e o queijo na mão, ela pode perguntar o que ela quiser. Ela tem uma variedade imensa, ela pode pegar trecho da doutrina, ela pode pegar entendimento do STF ou do STJ.
ela pode pegar, por exemplo, norma regulamentadora. Quem disse que a banca ela não pode perguntar norma regulamentadora, pessoal? Ela não é teu pai, ela não é tua mãe, ela não é teu namorado, ela não é teu marido, teu namorado. Ela é o objetivo da banca. Na maioria das vezes, pessoal, não se engane, é eliminar. A banca ela não está ali para te ajudar. Ela ganha para te eliminar. É essa que é a verdade. Onde ela puder te eliminar, é isso. Então dá uma lida dessas normas regulamentadoras. Além da NR5, que fala de CIPA, logo uma das primeiras, eu fiz assim, eu fui tentando colocar, peguei uma do início, uma do meio e outra no final. Aqui, ó, NR15. A NR15, pessoal, fala de insalubridade. Então, eu já aconselho a você a estudar a NR15, aproveita, já estuda a NR16, que fala de periculosidade. Essas duas NRs são muito usadas na Justiça do Trabalho pelos peritos. E o auditor fiscal, às vezes, vai lá, vai fiscalizar o local de trabalho para ver se aquele local de trabalho tem agente insalubre. Veja bem. Aí o que você vai verificar lá? Vai verificar, inclusive, por exemplo, olha o que diz essa NR15. Se o agente fiscalizador encontrar mais de um agente nocivo, mais de um agente insalubre, né, de repente ele pode encontrar um agente insalubre químico A. Ele pode encontrar um agente insalubre de ruído. Ou seja, ele encontrou ali, naquele local, dois agentes insalubres. Um ligado à química e outro ligado a ruído, a poluição sonora. Quando tem insalubridade, pessoal, o empregado ele tem que ganhar um percentual ou de 10%, ou de 20%, ou de 40%, conforme o grau da insalubridade. Isso aí, com certeza, eu sei que você já sabe disso. Agora, será que você sabe o seguinte? Quando tem dois agentes nocivos, o que acontece? A norma regulamentadora 15 já está falando. Quando você encontra dois agentes nocivos, será aplicado aquele agente nocivo de maior grau. Por exemplo, se encontrou um agente nocivo, grau de salubridade mínimo 10%, encontrou um outro agente nocivo, grau de salubridade máximo 40%, será-lhe aplicada o grau máximo de 40%. Se fosse dois agentes nocivos, 10 e 20, um mínimo e médio de 10 e 20%, seria de 20%. Se tem dois agentes nocivos, um de 20, um de 40, vai ser aplicado o de maior grau, o de 40. É isso que eu estou falando aqui para vocês. E você encontra isso aonde? Isso aí, pessoal, não está lá na CLT não. Você vai encontrar lá na NR15. Então olha como é que é importante você estudar a norma regulamentadora. É o trabalho do auditor fiscal. Você vai fazer concurso e não vai conhecer o trabalho do auditor fiscal do trabalho? Precisa conhecer. Além disso, pessoal, olha só. Uma outra norma regulamentadora que eu acho que vale a pena você conhecer. Norma regulamentadora 28ª. Ela fala dos agentes fiscalizadores e da sua atuação, da autorização que lhes são dadas para fiscalizar, para punir, para notificar e, olha só, o auditor fiscal pode até lavrar auto de infração. Está tudo na NR 28. É
da natureza do auditor fiscal essas atividades. Ele vai lá, como eu já falei, ele vai fiscalizar. É autorizado pelo Ministério do Trabalho, é autorizado a lei, a normativa que garante isso, é essa NR 28. Que não se surpreenda, tá? Se vier uma defesa, seja uma defesa administrativa, seja uma defesa em um auto de infração na parte judicial, a defesa falar que o agente não tinha poderes para praticar aquele ato. Isso às vezes acontece. Ainda vai falar assim, fere o princípio da legalidade, previsto no artigo 37 da Constituição da República, caput. Porque não há na CLT, na hora da defesa, meu amigo, você que é advogada, você que é advogado, na hora da gente defender, a gente encontra muita coisa e muito argumento. E às vezes ele vai falar isso. E tá aí a norma regulamentadora que mostra, olha só, tem normativa autorizando o auditor fiscal do trabalho a fiscalizar. Outra coisa, nessa NR 28, ela autoriza, ela faculta ao agente fiscalizador, na hora de realizar a ação administrativa ali, o procedimento administrativo, ele pode anexar imagens, ele pode anexar qualquer documento, ele pode anexar foto, ele pode anexar vídeos que sirvam de prova para corroborar com a alegação, com a alegação dele ali de violação. Isso aqui está previsto na NR 28. Além disso, foi como eu falei para vocês. O auditor fiscal, ele tem duas hipóteses, pelo menos. Ou ele pode, desde já, lavrar um auto de infração quando ele verificar uma irregularidade, como dependendo do caso, e eu já vi isso acontecer em algumas empresas, o auditor fiscal, antes de promover o auto de infração, antes de lavrar o auto de infração, o auditor fiscal ele pode fazer o seguinte, olha só, eu não vou aplicar eu não vou lavrar o auto de infração agora não. Eu vou notificar vocês, informando que vocês estão irregulares e vocês têm um prazo para se regularizar. Você tem que levar provas de que está se regularizando lá no Ministério do Trabalho e Emprego. Ou então eu volto aqui. Ele vai notificar. A NR 28 autoriza que o auditor fiscal notifique essa empresa, dando prazo para que ele cumpra aquelas determinações. E qual o prazo, Gustavo? O prazo ele vai determinar, sendo que o prazo máximo são de 60 dias. Ele pode colocar um prazo de 30, mas o prazo máximo é um prazo de 60 dias. Agora, pode o auditor fiscal do trabalho não notificar, porque ele pode notificar, ele não é obrigado a notificar. Ele pode notificar e a empresa ainda assim descumprir a determinação da notificação. Ou ele pode não notificar. Quando não há notificação, quando há notificação, todavia, ao descumprimento dela, caberá ao auditor fiscal lavrar o auto de infração. Ele vai lavrar o auto de infração, informando que aquela empresa está irregular e ela será multada por isso. Aí vai caber ali a empresa, geralmente, ou pagar aquela multa de cara, porque tem multa que é R$2.000,
Tem multa que é 200 mil, vai pagar 200 mil assim? Pois é, nem todo mundo tem. Então, a NR28, ela já fala, autoriza o auditor fiscal do trabalho a promover, a lavrar o auto de infração. Aí depois, pessoal, uma outra conversa, vai caber à empresa ou pagar a multa, ou se defender administrativamente, né? Aí é outra conversa que nós iremos conversar, quando eu conversar com você sobre possibilidade de questões discursivas, que eu vou falar sobre auto de infração. Então você acompanha as próximas aulas, que quando eu falar sobre as questões discursivas, eu vou falar dessa possibilidade de auto de infração, de como se defender, as previsões legais para isso, mas por enquanto segura. Vamos só ficar até aqui na NR28. E não se esqueça, estude as normas regulamentadoras, porque elas são da natureza da atividade do auditor fiscal do trabalho. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.